E aí, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Podcast, videocast, caos corporativo na área. Eu, Alberto Reut, um dia especial, um dia incrível, mas não sem antes Anderson Barros. Fale seu nome, Anderson. E aí, como é que você tá? Vocês viram, a Amanda não tá aqui. Então, Anderson Barros aqui com vocês para mais um episódio do podcast videocast Caos Corporativo e hoje com um convidado de honra, né, Alberto? Eu tô emocionado aqui. Jamais ia imaginar que eu ia conseguir trazer ela, Bia Cara Nóbrega. Seja bem-vinda, Bia. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês. Essa aqui é uma das principais influencers, viu, gente? Desse cenário todo de RH. Depois você segue aí já, a Bia, você já conhece. Se você não conhece, só dá um Bia Nóbrega aí, você já vai saber quem que é essa moça. Top RH Influencer, diretor, superintendente executiva de gente, gestão, experiência do cliente no Banco Digio. Muito legal, formada em psicologia na Universidade de São Paulo. Olha, o currículo é extenso, não vamos... Já tem muita coisa. Veja no LinkedIn. Dá uma olhada no LinkedIn, segue a Bia. Que honra tê-la aqui, Bia. Obrigada, muito obrigada. Antes, vamos começar com as nossas frases. Antes, você tem uma frase incrível, né? Eu tenho, e a gente está nessa temporada falando justamente de trabalho em equipe. Nós já passamos aqui por alguns episódios. Eu não vou falar ainda o tema do nosso episódio de hoje, mas eu já quero dizer que a minha frase está mega conectada com o que a gente vai tratar aqui hoje, com os desafios que a gente vai dar para a Bia, das temáticas todas que a gente vai desenvolver. E eu trouxe uma frase de Jô Soares, viu, gente? Boa, Jô Soares. Jô Soares, que diz o seguinte: as pessoas estão tão acostumadas a ouvir mentiras que sinceridade demais choca e faz com que você pareça arrogante. Boa, Jô. Boa, Jô. Somos todos fãs do Jô. A minha de Oscar Wilde, pouca sinceridade é uma coisa perigosa. E muita sinceridade é absolutamente fatal. Bia, você tem uma frase também que te acompanha? Você gosta? Tem uma frase, se você já me acompanha, você já ouviu essa frase. Vamos lá. Satisfação igual realidade menos expectativa. E por incrível que pareça, eu aprendi isso com os altos executivos de banco de investimento. Você fala, nossa, as pessoas que todo mundo em banco, né? Quem sonha em trabalhar em banco, eu quero ser de banco de investimento. E eles falavam, controla a expectativa. Porque só tem um jeito de satisfazer nosso cliente interno, nossa esposa, nosso marido. Controla a expectativa. Só assim, satisfação garantida. Isso aí. Estamos começando! Simbora! No ar com a nossa temporada Desafios do Trabalho em Equipe. A gente já teve aqui Carol Dib, Emílio Munaro. Segue o podcast Caos Corporativo, clica no sininho, se inscreve para acompanhar. Hoje, um tema super importante. Vamos falar sobre conversas cruciais. E eu já começo perguntando para Bia. Bia, é importante ter conversas cruciais ou uma espécie de greenwash que a gente fala que é legal, tema no fundo a gente não vai fazer porque dói? Legal não é, né? Legal não é, mas é necessário. Importantíssimo. É fundamental e se a gente não tem, vai ficando aquela latência, vai ficando para trás, muita sujeira, muita coisa não falada, vai acumulando e aí, quando ela acontecer... Fica pior. Bombástica. É a caixinha que explode, né? Aquela gotinha d'água que vai entrando, e quando foi ver, transbordou. Mas né? tem um momento certo para ter uma conversa crucial? Tem que acontecer na hora, ou então é bom a gente acumular um pouco? Roberto, acho que só pra entrar no tema, eu queria provocar até a Bia um pouco nesse sentido, sabe? Pra gente entender o porquê que é difícil, né? Porque assim, falar que é importante ter, né? Ter consciência que é importante. Eu tenho, a Bia tem, você tem, os nossos ouvintes têm, a galera que está assistindo a gente, né? No canal de vídeo também tem. Mas eu quero que a gente fale sobre por que é difícil a gente praticar isso no nosso dia a dia. Se é óbvio que vai ser, né, pro nosso bem, que a gente vai ouvir uma coisa que precisa ouvir, ou vai dizer uma coisa que precisa ser dita pra gente melhorar, por que um troço tão desafiador assim? Por quê, Bia? O que você acha aí? É porque dói, é cultural isso, seria? Eu acho que tem uma questão cultural brasileira que intensifica a dificuldade, né? O nosso grau de paternalismo maior, a nossa dificuldade, né, esse otimismo às vezes exagerado, essa questão de você querer ficar sempre bem com todo mundo, né? Acho que tem uma questão cultural brasileira que intensifica. Mas eu acredito que é uma coisa realmente humana, né? Quantos séculos que a gente foi para luta, a gente foi para o físico para resolver algumas questões. Sim. E o quanto a gente, ainda que sejamos seres pensantes, o quanto a gente deixou de
realmente ter conversas mais estruturadas, mais focadas, o quanto as emoções afloram e a gente não sabe lidar com emoção. Há quanto tempo os nossos filhos estão aprendendo? Na verdade, quando que a emoção entrou na escola? Agora, né? Não, Agora, meu filho de 15 anos já não teve educação emocional. Meu filho não teve com 15. Os de 5 eu sei que estão tendo. Então, assim, nós não sabemos lidar com a emoção. E a conversa crucial, a emoção aflora. Aflora. E como a gente lida com isso? Acho que esse é justamente o ponto. E quando você fala dessa questão, Bia, de a gente ter preocupação com como que essa conversa vai repercutir, isso está muito ligado àquele lance da nossa necessidade, inclusive, de aceitação e daquela necessidade de ser popular. Né? Então, falando um pouco aqui de desafio, o que me ocorre é assim... Puxa, eu quero ficar bem na fita com as pessoas, né? E às vezes, se eu falar aquilo que realmente, por mais que eu esteja pensando no jeito certo de falar, se eu falar, aquela pessoa vai se chatear e eu não quero, né, ficar aqui de rusga, então talvez seja melhor não dizer, porque eu prefiro manter a minha popularidade. E isso é um negócio muito brasileiríssimo, né? Sim. Porque quando a gente está interagindo com outras culturas, né, profissionalmente falando, e eu já tive a oportunidade de fazer algumas reuniões com americanos, já tive a oportunidade, né, com alguns povos europeus. A galera fala na sua lata aquilo que precisa dizer e tá tudo bem, né? E a gente dá até aquela chocada, não dá? Super. E a gente ainda fica aqui com aquela necessidade de ser aceito, que eu acho que no final das contas é uma das coisas mais essenciais do ser humano, né? A gente é animal coletivo e quer ser aceito, né? Mas, Sérgio, eu vou contar um pouco que eu acho, tentando interpretar por que é tão doloroso a gente ter conversas cruciais com as pessoas, né? Porque eu acho que, no fundo, a gente acaba assumindo, e talvez seja algo inconsciente, que se eu chegar para você e falar alguma coisa que eu acho que você deveria ouvir, eu automaticamente estou assumindo que você também teria liberdade de falar algo que eu deveria me corrigir. E talvez eu não queira. Então, você que se dane. A gente vive o jogo sabe? contente, assim. E a gente... tem duas palavras que a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? A Bia falou algo muito importante, queria que você falasse um pouco sobre isso, que é a tal da harmonia artificial. Tem muita harmonia artificial nas empresas, Bia? Na tua visão? Muita. Nomes! Onde? Nomes, todo lugar. Não é todo lugar. Porque várias culturas assumem que tá tudo bem. Tá tudo bem. Não ter harmonia. Faz a semana do feedback e limpa tudo lá, né? Mas as outras semanas, 55 outras semanas, não. Então, mas assim, agora tem... Assim, acho que, de fato, a harmonia artificial é algo que... nós, brasileiros, acho que a gente intensifica, né? Então, assim, temos que ficar bem com todo mundo, né? O brasileiro... Isso eu aprendi também trabalhando com o português. Aí que eu fui entender minha mãe. Porque eu tava lá, né? Uma semana de Portugal. Aí, bom dia. Não é um bom dia. Você tá bem? Não tô bem. Você fala, meu Deus, mas no Brasil... Mas quem no Brasil... Quando alguém te fala bom dia, você só diz de novo bom dia, né? Quando você fala tudo bem, tudo bem. No Brasil você não espera uma resposta diferente de bom dia, você não espera uma resposta diferente de tudo bem. E pro português, não. Se você perguntou bom dia... Não é. E pra mim não é um bom dia, pra mim não é um bom dia. Se você perguntou tá tudo bem, pra mim não tá tudo bem, não tá tudo bem. E aquilo me chocou e elas falaram, mas Bia, nós somos literais. Sem dúvida. Nós, de fato, de manhã no noticiário, a gente reclama. Né? A gente começa o dia reclamando. Não do policial, né? Não do noticiário policial. Claro que no Brasil também tem isso, mas... E aí eu falei, nossa, agora eu entendi minha mãe. E de fato, acho que a gente tem muito que aprender com... Claro, todas as culturas têm muitas coisas interessantes. Mas a gente, no Brasil em especial, a gente prefere dizer, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Quando não tá. Né? Então, acho que essa harmonia artificial, em algumas empresas mais do que em outras, ela é muito desenvolvida, infelizmente. Por quê? Porque a gente finge que tá tudo bem. A gente não tem as conversas difíceis. E não tendo as conversas difíceis, vai ficando tudo no... Medíocre, né? Na rotina, na conversa rotineira. E você não encara os problemas. E se você encarar os problemas de frente, provavelmente a gente vai encontrar soluções, vai trazer melhores resultados, vai ter mais desenvolvimento. Mas ninguém quer ver o lado sombra, né? Você só quer ver o lado luz. Total. E você acha que tem concentração, por exemplo, em empresas mais de comando e controle? É natural que tenha mais... Ou seja, tem tipos de cultura que isso acontece mais? Que propicia mais? Ou talvez até segmentos, por exemplo, serviço. O serviço é loucura, dia a dia. Putz, tem mais conversas cruciais e menos harmonia artificial. É possível? Eu acho que...
Então, aí eu não estou falando com ciência, tá? Estou falando com observação. Perfeito. Eu acho que quando... eu acho que as empresas que, de fato, estão no modelo mais desenvolvido de agilidade, se você fizer bem feito os ritos, você vai ter um momento, sim, de falar quem não contribuiu. Você vai ter um momento, sim, de falar quem contribuiu mais, quem contribuiu menos, quem contribuiu melhor, quem contribuiu pior. Porque a cultura foi preparada para isso. A cultura foi preparada para isso. E você vai discutir o que funcionou e o que não funcionou. De verdade. Então, acho que as novas metodologias, as empresas que se prepararam, essa cultura de fato desenvolvida, favorece. Se você fica no meio do caminho, é o pior dos mundos. Por quê? Porque você quer uma coisa, mas ainda está fazendo outra. O comando e controle, se é claro que é comando e controle, se eu tô adaptada àquela cultura comando e controle... Manda quem pode, obedece quem tem juízo, acabou. Funciona para algumas empresas ainda. E talvez nessas até tenham conversas difíceis, na forma errada, do meu ponto de vista, né? Sim, que vira assédio, né? Flerta com assédio, inclusive, né? Entendeu? Fica ali na linha. Então, acho que assim, tem culturas que favorecem mais, tem culturas que favorecem menos, mas... Acho que a conversa crucial, de qualquer maneira, para o brasileiro, para nós brasileiros, em especial, ela é mais difícil. Porque a gente não aprendeu a lidar com as emoções, como deveria. É divergir opiniões, e nós não queremos não aceitação, né? E, de alguma forma, a gente também está ali num conflito. Assim, no fundo, muitas vezes, né? Então, uma conversa crucial, né? Uma pessoa do meu time teve comigo. Poxa, eu não tinha feito não tinha agido corretamente numa reunião grande, né? Eu tinha perdido a cabeça. E ele falava, pô, eu preciso te falar isso. Então, ele já me deu ali de cara, ele se preparou, no dia seguinte veio estruturado. Mas ele já deu ali, pô, Bia, não foi legal, né? E aquela é uma conversa crucial, importantíssima para mim, importantíssima para o time, importantíssima para a organização. Dá para você corrigir a tempo, né? Claro. Pode demorar muito tempo, né, para essa conversa acontecer. Então, assim, e isso foi legal. Então, assim, por quê? Porque daí, minimamente, qual é a minha intenção? A minha intenção é que a gente corrija a rota. A minha intenção é que você saiba que dessa forma não foi legal para o time. Então, assim, trazer a intenção, já ter ele também lidado com emoção e eu também já ter lidado com emoção, porque daí eu já vi que tinha errado. Tem que digerir, né, Bia? Eu sempre brinco, gente. Dorme. Dorme. Tem coisa que tem que dormir, no dia seguinte você volta. Recolhe. Sim. Porque é isso também. Não vai escrever e-mail, né, na hora, né? Não, mas, ou não envia, né? Eu faço isso um montão de vezes, gente. Mas então não põe o destinatário. Sabe o que eu fiz outro dia? Sem querer, você vai mandar. Outro dia, eu uso o Outlook, né, para fazer a gestão aqui dos meus e-mails. E ele tem uma função, gente, que você programa o envio para tal data, para tal dia. E era uma mensagem que eu queria muito dar, eu tava pesaço da vida. Eu coloquei todos os destinatários. Coloquei todo mundo. Escrevi a coisa que eu queria, do jeito que eu queria. Era uma sexta-feira, eu programei, eu cliquei no enviar e o negócio fica na caixa de saída até chegar o dia que você programou. Né? E eu tinha programado para as 8 horas da manhã da segunda-feira. Aí eu fui pro sábado, no sábado eu pensei, não, eu quero enviar daquele jeito. Né? No domingo, 10 horas da noite, eu falei, acho que eu não devo enviar. Eu já prefiro deixar sem destinatário. Bia, você está dando dicas incríveis, ainda deu mais uma. Queria perguntar para vocês o seguinte. Existe, do ponto de vista de quem dá, ou quem faz, ou quem promove, melhor dizendo, a conversa crucial, a necessidade de um planejamento prévio. Mas vocês não acham que pode ser, inclusive, uma falta de, talvez, responsabilidade se preparar para uma conversa crucial e não dar tempo para outra parte também se preparar para essa conversa crucial? Não seria uma coisa que seria desleal, inclusive? Porque a conversa crucial ela tem o objetivo de acabar com a harmonia artificial, de ajudar a pessoa. A gente só reclama daquilo que a gente tem ciência de que poderia ser melhor. Se não for melhor, você não vai reclamar, né? Não vai ter uma conversa crucial. Então, partindo desse pressuposto, vocês acham que a gente deveria informar a pessoa, olha, segunda-feira nós vamos ter uma conversa crucial, se prepare, vou abordar esses temas, ou é melhor pegar de surpresa? Eu tenho um caos a respeito disso. Vou deixar a Bia responder primeiro, mas eu tenho um caos sobre isso. Meu Deus. Não, eu acho que assim,
Claro que tem situações que você tá ali numa conversa rotineira. E surge, né? Não, faz anos que não tem festa junina no meu condomínio, vai ter. Uhum. Aí os vizinhos todos vão se encontrar. Vai começar na conversa, no small talk, vai começar Sim. no, como tá a vida, como tá o filho, blá, blá, blá. Tenho certeza que uma hora vai surgir alguma discussão. A reforma da fachada. Vai começar. E aí, então aí vai começar assim, não, vamos chamar o síndico. Isso. Vamos falar não sei o quê. E aí você fala, mas peraí, essa conversa crucial provavelmente vai ocorrer ali, todo mundo despreparado. E nessa hora a gente vai ter que lidar com a emoção e vai ter que cuidar da forma. Porque acontece conversas importantes ali, ao vivo e a cores. Exatamente. Agora, estamos num ambiente corporativo. A panela começou a ferver. Eu até recomendo para alguns mentorados meus dentro da organização e fora da organização. Cara, recolhe. Fala assim, gente, vamos fazer o seguinte. Vamos pensar não tá um pouco legal. melhor a respeito disso. Vamos pensar mais a respeito disso. A gente volta amanhã, tal horário. Sim. Todo mundo reflita, durma. Claro. Todo mundo reflita, volte, preparado pra gente retomar. Cara, inevitavelmente, todo mundo se preparou. E A muda o tom, conversa né? já esfriou, a emoção já sentou, a pessoa já dormiu, o cérebro já lidou com tudo aquilo. Sim. E é um justo, novo- né? Ó, É equânime, né? Exato. Agora, desculpa, a história do agendar, né? Quando aí, vamos pensar em situação de feedback Sem mesmo, dúvida. né? Ou uma situação, olha, no dia tal, então, Sim. isso é uma coisa legal, ó. No dia tal, horário tal, vamos falar sobre esse tema. E se prepara que... Às vezes eu nem coloco, se prepara, né? Tipo, tá entendido. A pessoa entendeu, né, cara? Mas assim, ó, vamos então conversar naquele dia sobre esse tema difícil, esse tema difícil, esse tema difícil. Combinado? Legal. Mas eu acho que... Tem gente que acho sofre que- de véspera, né? Normal. e tudo bem, isso faz E parte tudo do bem, processo faz parte. de desenvolvimento de cada um. Não tem né? como evitar, né? Agora, o caso que ia contar é o seguinte. Eu sou desses que sofrem, tá? Fica com gastrite. Cara, a gente lida aqui, gente, com um projeto no dia a dia. Sem dúvida. Né? Na rotina da Escola do Caos é lidar com um projeto. E se tem um negócio que pode dar estresse, gente, nessa vida, projeto. seja lá o que for, é projeto. Então, às vezes, existem projetos, né, em que a temperatura aumenta, em que a gente precisa fazer alinhamentos, e às vezes vem um convite, assim, né? Reunião sobre o projeto X. Cara, se não tem ali uma pauta estabelecida, eu sou o primeiro a responder aquele negócio e tá. Só que eu preciso me preparar para essa conversa, me diga sobre o que a gente vai falar. E aí foi engraçado que eu fui fazendo isso de maneira recorrente, e aí quando eu mandava essa devolutiva para as pessoas, né, me fala sobre o que a gente vai falar porque eu quero estar preparado, as pessoas já começaram a falar, quando tipo, chegava o convite, o Anderson já vai pedir para colocar a pauta, né? Então as pessoas já começavam a trocar a respeito disso. É também o fato da gente se posicionar, porque a gente vai, como líder, né, das nossas organizações, a gente vai criando, né, o hábito do como a gente tem que ter. E eu queria destacar uma fala da Bia. Ela falou rapidinho, mas é um negócio tão importante, gente, que para a gente ter conversa crucial, a gente tem que ter intenção. É muito importante, quando a gente vai ter esse tipo de conversa, falar para o outro onde a gente está querendo chegar do outro lado, né? Porque às vezes as pessoas confundem esse negócio, né? Acham que é um ataque, acham que é contra ela, né? E assim por diante. E longe de querer florir o mundo. Tem gente ruim no mundo mesmo, vocês sabem disso, né, gente? Claro, sem dúvida. Mas Um ataque. para esse tipo de conversa, a gente falar, olha, a gente precisa conversar a respeito disso, o meu objetivo junto com você é chegar lá e a gente precisa construir isso aqui juntos. Cara, isso já dá aquela também tranquilizada. Você nos valida, ânimos, né? Você fala, olha, a gente está conversando porque a gente tem o interesse mútuo da coisa evoluir. Mas deixa eu aproveitar e fazer Ainda que com opiniões divergentes. Ainda, porque... E que a gente pode chegar num parte, né? caminho... E a gente pode chegar num caminho muito melhor se a gente tiver essa conversa, né? E no ambiente corporativo é muito disso que o Andy falou, né, Bia? Porque às vezes você tem até um líder que quando chega para o colaborador e faz uma conversa crucial, mistura feedback. A gente agora está começando a separar o que é um crucial conversation de um feedback. Né? Porque até então a conversa crucial parece para nós ser algo mais intenso do que um feedback. Feedback meio que é toda hora, todo dia, mas a conversa crucial parece que é um momento de alinhamento de expectativas ou mesmo até de elucidação de frustrações, né? Falou, do jeito que tá, não tá legal, né? Precisamos dar um jeito entre nós aqui. Vocês enxergam o nível de gravidade? Feedback é mais ameno e a conversa crucial é mais vamos que vamos? Não vai dar assim? Então, é que
A conversa crucial, acho que ela está em todos os contextos, né? E até os O feedback está contido na conversa crucial, né? O feedback está contido na conversa crucial, uma vez que ele traz fatos passados, né? Ele está contido. O feedback está contido na conversa crucial. Agora, a conversa crucial, ela está em todas as esferas da vida. Especial, casamento, relacionamento amoroso, sociedade, política. amizade, agora política. Agora é política e Copa junto. É um desafio, hein? Ainda bem que é Copa, né? Esperamos que todo mundo tenha torcendo para o Brasil, pelo menos, né? Mas, assim, de fato, acho que realmente, assim, as conversas, elas precisam evoluir, né? E a gente também está tão cansado. A gente está vendo um momento de cansaço, né? Tudo ficou muito público, né? As posições das pessoas, né? A gente tem que se posicionar também, né? Então, assim, a conversa já começa chata. Pois é. Entendeu? Agora, gente, aterrissando bem isso, sabe? No nosso mundão corporativo velho de guerra, né? Acho que o Alberto, né? Vou só conectar aqui uma coisa que a Bia falou com o que o Alberto falou. Que ele usou uma outra palavra lá que eu quero destacar, passar o marca-texto, porque ele falou validação. Cara, o processo de validação, ele é tão importante, mas é tão importante, porque quando você valida o outro, fala, puxa, né, Alberto, ó, a gente está aqui para resolver esse tema, né, a gente precisa chegar lá do outro lado, eu entendo sua posição, eu entendo que na sua área você está trabalhando para construir X, Y, Z, né, porque validar não significa ser, né, vou falar o português, claro, né, puxando o saco do Alberto, não é isso. É você reconhecer a legitimidade do que o outro faz. Isso também já dá aquela desarmada, né? Opa, pera lá, não é guerra, não é pessoal, então vamos tratar daquilo que a gente precisa tratar, né? Fica a dica do livro Crucial Conversations, né? Que inclusive leva o nome do tema interessantíssimo do Kerry Patterson e outros 4, 5 autores, né? O Ron Macmillan, o Joseph Greene. Eu tive a oportunidade de ler esse livro e é bem interessante, e até vou perguntar para vocês algo que ele traz logo nos primeiros capítulos, que todas as vezes que a gente vai ter uma conversa crucial, a gente vive o dilema de perco a amizade, né? Eu perco a boa relação, ou eu falo a verdade, né? Então eu falo, não vou falar a verdade, porque senão eu vou perder meu amigo, ou a relação, né? Mas eu preciso falar isso para ele, que se dane a amizade, vou falar a verdade. Mas isso o livro aborda ou é uma dedução sua? O livro aborda isso dizendo que todas as vezes que você precisa ter uma conversa crucial, você vive esse dilema. Quero ser feliz ou eu quero ter razão? É um pouco disso que a gente nacionalizou, né? Que vocês acham? É possível ter uma conversa crucial e assumir o risco da pessoa? Porque às vezes a gente começa uma conversa crucial se desculpando, né? Bia, eu preciso te falar uma coisa, mas eu gosto muito de você, tá? Não leva a mão. Aí isso não é validação, Isso não é validação. Não. Eu já começo a me desculpar porque eu tenho medo, inclusive, de ser do chumbo trocado, né? Vocês acham que é possível ter uma conversa crucial assumindo, de fato, que há um risco da maturidade da outra parte de falar assim, ok, Alberto, tudo bem, você teve a conversa crucial, parabéns, mas não fala mais comigo. É uma perda, é um risco? Dependendo do grau de maturidade, dependendo da própria relação estabelecida, pode ser um risco. Só que é um risco que a gente tem que correr, né? Eu acho. E aí, eu sempre, assim... sempre, né? Todos nós erramos, então quantas vezes eu erro também, né? Então, mas eu tento, nessa hora, lembrar da comunicação não violenta. Então, eu tento lembrar de trazer os fatos, trazer os meus sentimentos. Porque, de fato, é muito poderoso quando a gente fala deste lugar. Quando a gente traz. E por isso tem que se preparar, né? Esse é o ponto. Por isso que o melhor é recolher. Se você não está pronto para encarar a conversa, recolhe. E é muito engraçado, né? Meu filho... Sempre era público o reconhecimento do meu filho, assim, na hora que a conversa, entre crianças, hein? Na hora que aquela coisa esquentava demais, ele sabia que ali já não ia ser bom. E ele fugia. Isso era elogiado pelos amigos. Cara, ele sai na hora certa, ele sabe quando é hora de parar. Eu quero aprender com meu filho, inclusive. Que legal. Quando é hora de parar, né? Então, assim, saber quando é hora de parar e falar, gente, vamos continuar de outra temperatura. Vamos continuar de uma forma mais pensada. Vamos dormir. Então, acho que tem isso, né? Da gente se preparar. E, na preparação, também trazer um pouco desse sentimento, né? Então, assim, como é que eu me sinto quando, né? No caso de uma relação de amizade, né? Quando você age dessa forma, né? Com o cônjuge, com os familiares, com os amigos. Como que eu me sinto, né? E como que, para mim, seria diferente se você agisse de outra forma, né?
Cara, é muito poderoso. Libertador também, né? Sim. E Eu acho que vale o risco. Vale o risco pela libertação. Vale e é uma questão de evolução e maturidade, né, Bia? Você falou maturidade, cara, e eu acho que é isso mesmo. E quando você falou maturidade, eu comecei a até lembrar. Começou a falar de né? maturidade. Mas você trouxe um ponto super importante que é, eu preciso me preparar, dependendo do nível de maturidade da pessoa, total. senão vai... Fantástico Não, isso, né? E assim, eu lembrei até do meu relacionamento, né? Eu acho que todo mundo meio que vive isso na maturidade dos seus relacionamentos, né? Nos primeiros desentendimentos, eram aquelas, né? Aqueles momentos de discussão que ia, infindável, né? E aí eu paro pra olhar hoje, a coisa começa a desalinhar, então vamos parar, vamos pensar, vai cada um pro seu canto. Nossa, depois a gente é verdade, volta de cabeça fria. Putz, isso tira uma carga das costas da gente, né? Eu acho que tem algumas coisas legais pra gente pensar, né? Existem algumas conversas cruciais nas nossas vidas. Eu tenho muitas com você sabe disso, É verdade, a gente tem muitas conversas cruciais, né? Por isso que a gente é tão próximo, né? De que eu acho que isso aproxima demais as pessoas, né? Mas eu acho que você tem conversas cruciais, por exemplo, numa audiência. O juiz senta lá e vai te ouvir, né? Você chega a testemunha e ele fala assim, olha, você mentir, você sai daqui preso, a gente vai ter uma conversa crucial. O padre, ou seja lá qual for o líder religioso, quando está fazendo um casamento, né? Olha, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Sim, é uma conversa crucial. Você tem vários momentos, né? Até na hora da extrema-unção, né? Do padre falando, olha, eu te liberto. A gente está tendo uma conversa crucial. Você pode estar aí deitado e você não vai responder. Mas é assim que vai acontecer. E a gente firma compromissos. E outro tema que a gente vai ter também no próximo podcast, videocast, é quando a conversa crucial ela não é cumprida. E aí afeta a confiança. Aí o relacionamento acaba. Então, gente, no limite, olha pra você. Eu tô falando por conhecimento de causa, viu, gente? Eu sou um cara que teve muita dificuldade pra lidar com conversa crucial na vida. Isso fez parte de um processo, gente, de muitos anos, assim, sabe? Porque eu era desse, pô, o cara vai se chatear comigo, cara. Acho que eu prefiro não falar e continuar sendo amigo porque eu gosto dele. O livro fala. Né? Mas olha, o quanto que isso me prejudicou e o quanto que eu tive que me esforçar para virar essa chave. E aí hoje os feedbacks que eu recebo é de que eu virei a chave pro extremo demais às vezes. Impossível. Não acredito, é verdade? Olha, o Andy, ele é um cara super maduro e é interessantíssimo, né? Porque a gente não consegue ter um momento de conversas cruciais, porque ela acontece toda hora, né? É fluido, né? É fluido, né? E, Bia, uma dica, na tua visão, na tua experiência de vida, para quem não consegue ter uma conversa crucial. Quem de repente está tendo gastrite, úlcera, porque tudo tem a ver, né? Ou quem começa a entrar em burnout, estresse, que não consegue soltar, porque tem justamente esse medo de chegar e falar o que pensa, de ser julgado. O que você acha que essa pessoa deveria fazer? Olha... Agora o lado psicóloga da Bia vai à tona agora. Não vai não. Não, realmente... Eu partiria para conhecer um pouquinho mais de comunicação não violenta. Uhum. Como uma ferramenta de apoio para uma conversa crucial. E agilidade emocional também. Né? Muito legal. Então, assim, porque no fundo, né, na conversa crucial, justamente a emoção é um dos grandes inimigos da conversa crucial. Quando ela aflora e você fala, é agora. Né? Então, saber que está ali aflorando, e saber identificar e saber controlar, né? Usar o seu sábio e dizer, né? Segura a peteca. Segura a peteca e até, eventualmente, ter uma estratégia de apoio, né? Então, quantas pessoas famosíssimas, né? A Merkel mesmo, né? Quantas pessoas usam de algumas coisas de apoio, né? No caso dela, as mãos, né? Então, assim, como é que a gente pode ter ali alguma questão de apoio, né? Eu gosto muito de usar o corpo mesmo, né? No meu caso, é o pé firma no chão, né? Então, eu tô firmando aqui, vocês nem estão vendo, né? Então, assim, eu tô ali firmando o pé e, volta, centra, respira e continua. E respira. Respira. Eu me movimento na cadeira, gente. Quando eu percebo que a coisa tá indo além do que eu paro. Essa reorganização parece que junto com o corpo... Ganha força. Não, reorganiza a mente junto. Mente. Né? Que legal. Então, eu me firmo na cadeira, paro, eu dou aquela sacudida e aí as coisas voltam pro lugar, menos... E vamos, né? Vai no banheiro, lava a mão. Respira, pra muita gente funciona. Vai no banheiro, lava a mão. Enquanto tá lavando a mão ali, sabe? Sim. Toma uma água. E solta. E vai. Um pouco mas tem que lidar com a emoção. E assim, outro dia eu tava lendo um dado que dizia que 2/3 das pessoas no mundo não sabe sequer
reconhecer uma emoção. Ou seja, ela tá sentindo um troço ali e ela sequer consegue dar nome para aquele negócio. Então, olha o quanto que a gente não tem para evoluir nisso ainda, né? Não, a primeira vez que eu li comunicação não violenta, eu copiei os dicionários de sentimentos positivos e negativos no celular e aí eu procurava. O que eu tô sentindo? Eu procurava para tentar encontrar vocabulário até. Total. Porque senão é só alegria e tristeza. Estamos Bom e saindo. ruim, né? Várias dicas, hein? Estamos falando de Carrie Patterson, Crucial Conversations, Marshall Rosenberg, de Comunicação Essa Não não Violenta, Daniel Goleman, com Inteligência Emocional, Robert Plutchik, da Roda das Emoções, Agilidade emocional. Agilidade Emocional. Agora quero ver. Agora não é. Ah, não, pera. Ai, meu Deus. Pera que a gente tem Não é computador Susan. na frente, gente. Não é Susan. Que é pra esse Susan. tipo de coisa. Pode A gente ser, tá falando Emotional agility. Emotional Agility. de Vamos ver. inteligência, aliás, de agilidade emocional. A gente tá falando, né? Aqui, Quem vai? de Susan É Susan. David. David. Tá vendo? Isso aí, muito Susan bem. David. Olha só, a Bia tá... É o mas livro, vamos- eu autor, hein? Tava ali, Quase, guardadinho. não. Ficou na metade do nome. Bia, obrigado por você estar conosco. Fantásticas Prazer. dicas. Sempre Prazer. muito legal Obrigada. conversar contigo. Obrigada. Obrigado. Andy, obrigado também. Vocês são incríveis. Eu acho que o podcast, o videocast de Caos Corporativo é também um serviço social, porque uma conversa como essa encoraja muita gente a conversar com o chefe, a conversar com os pares. A gente fala muito do papel Em da casa, né, liderança. Alberto, inclusive? Em casa. O que tem de gente angustiada que fica guardando e morre com esse negócio, né? Então, se inspire nessas conversas, nas palavras da Bia e vamos ser felizes. É isso aí. Bia, obrigado. Obrigada. Uma honra. Volte muitas outras vezes que eu tenho certeza que a gente poderia continuar esse papo aqui, ó, por horas. E muito mais. Obrigada. Bia, Será um prazer. Suas redes sociais para a galera te seguir. LinkedIn, Beatriz Cara Nóbrega. Instagram, Facebook, Bia Nóbrega Oficial. Meu YouTube tá meio paradinho, mas tem muito conteúdo lá legal também, Gente, do passado. mas a Bia publicava vídeo nesse YouTube que era um negócio. Tá né, Bia? Incrível, né? muito. Mas agora eu tô mais focada no LinkedIn. Excelente. Mas é isso. Bia, Converse top. comigo lá. RH Influencer pela Gold Digital. Você também. Eu também. Andy, vamos lá, sua vez agora. Eu sou o mais low profile da turma. O Andy é incrível também. Semana que vem tem mais. Essa é a temporada Desafios do Trabalho em Equipe. Foi o episódio de Conversas Cruciais. Até semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau!